Aceitou o pedido. Opa. Oi, Pro. Oiê! Acabei aceitando seu vídeo. Eu vou cancelar aqui. Pera um Tá pouquinho bom, só. tá beleza. Tá ao vivo, então. Pera lá. Ei, gente. Peraí. Fecha a sua câmera. Que jeito que eu vi. Nossa, Pro, a pessoa aqui é muito ruim de Aí, pronto. serviço. Vou remover, peraí. Pronto, resolvi. Pronto. Oi, Isa. A Fatiminha. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Se vocês estiverem me ouvindo, mande um joinha pra mim. Boa noite, Wilka. Oi, Fran. Ai, que legal, gente. Oi, Lu. Ah, oi, Rê. Aê, Wilka. Ô, Lu, 1 metro. 1 metro dá. A base, ela é pequena, ela vai até a cintura só. Ai, que orgulho, a Regina tá aqui. É como dizem, né? Quem tem amigo tem tudo.
E aí, gente, como vocês estão? Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo e finalmente eu criei coragem e eu estou muito animada. Eu espero que vocês estejam também, que a gente vai passar se Deus quiser, vários meses juntas estudando esse livro de cabo a rabo. Boa noite, Valéria. Que bom que você está aqui. Então, gente, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Ana Cláudia. Eu trabalhei muitos anos como modelista, aproximadamente uns 13 anos, em várias confecções aqui em Rio Preto. Eu comecei a dar aulas de modelagem na ETEC. Eu fui professora no técnico em vestuário. Dei muitas aulas particulares, principalmente de modelagem digital, que é a minha especialidade. E atualmente eu sou professora no Senac de todos os segmentos que tem de curso na área de moda lá. Então, eu dou aulas de bolsa, dou aulas de modelagem infantil, modelagem feminina, masculina, moda praia, lingerie, bolsa, moda pet, todos os cursos que tem na grade do Senac, eu estou dentro. Então, vamos lá. Esse vai ser o livro que nós vamos trabalhar. Esse livro foi um dos primeiros livros de modelagem que eu comprei. Quando eu comecei a estudar modelagem, né, eu fiz vários cursos ao longo da minha vida. Comecei a estudar modelagem, tinha uns 15, 16 anos, e eu sempre tive interesse, né, por essa área, e eu gostava de desenhar, e aí a minha mãe falou, olha, papel aceita tudo, se você quiser ser uma estilista, que era o meu sonho na época, você vai ter que aprender a modelar e costurar. E aí eu fui fazer um curso de modelagem, me apaixonei por essa área e cá estou. E quando eu comecei a estudar, os primeiros cursos que eu fiz eram uns cursos mais simples, e aí quando eu fui para a faculdade que eu fui aprender realmente a melhor da todas as áreas da modelagem, que é da construção de bases. Por quê? O segredo da modelagem está numa boa construção de bases. Se você não tem uma base legal, não adianta você saber interpretar modelo, porque a base está com problema e você não vai conseguir sair do lugar. Então, quando eu fui para a faculdade, eu aprendi a construir as bases. E, para mim, assim, abriu a minha mente. E aí eu comecei a pesquisar livros diferentes e tal. E aí eu caí nesse livro aqui. Foi um dos primeiros livros que eu comprei. Ele está bem gasto, tadinho, porque eu utilizei muito ele, né? E assim, de tempos em tempos eu me apaixono por um livro novo. Então, assim, eu vou descobrindo novos livros, eu vou vendo que uns têm de melhor do que outros, né? Mas esse livro aqui eu escolhi ele para a gente começar, por quê? Porque eu acho ele muito versátil. Ele tem um pouco de masculino, um pouco de feminino, um pouco de infantil. Na verdade, ele tem muito de feminino, né? Ele é basicamente modelagem feminina, mas ele tem um pouquinho de masculino, um pouquinho de infantil, um pouquinho de malharia. Então, ele abrange vários segmentos de modelagem, que é bem legal, né? Para quem está começando, para quem está querendo investir em um livro legal, eu indico esse aqui para começar. Então, vamos lá. Eu passei para vocês, né, no grupo, a tabela de medidas, para quem quiser acompanhar comigo. Depois eu vou mandar para vocês o passo a passo que a gente vai fazer aqui em aula. E eu mostrei também mandei no grupo, postei no meu Reels, aqui no Instagram, como tirar as medidas. Então, assim, eu vou pular essa parte para a gente ir direto ao ponto, tá? Vou posicionar a câmera aqui para a gente focar a mesa. Aperta um pouquinho. Ó, posicionar certinho e aí a gente já pode começar. Bom, gente, então aqui, ó, eu já vou apresentar para vocês as bases depois de prontas. Então, vai ser isso aqui que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Então, essa aqui é a base da frente.
Essa daqui é a base das costas. Boa noite para quem está entrando, gente. Estou mostrando para vocês como que vai ficar a base, tá? Eu vou traçar o tamanho 40, tá? Mas aí, se vocês depois quiserem fazer sob medida, no tamanho de vocês, ou seguir um tamanho específico da apostila, vocês podem, tá bom? Então, vamos lá. Para quem tem um livro, ó, aqui na página 28 e 29, ele dá a tabela de medidas, mas eu mandei o PDF para vocês lá no grupo, e depois eu vou mandar o PDF dessa construção de base que a gente tem aqui, tá? A construção de base, ela começa na página 41. E essa base, ela é construída, primeiro a parte das costas e depois a parte da frente. Vamos lá, gente. Então, assim, materiais. Eu mandei a lista de materiais também para vocês, mas só para vocês saberem, nós vamos precisar basicamente de papel, qualquer papel. O Will, que eu mandei no grupo do WhatsApp. Depois, se você não tiver, eu mando para você no privado. Mas a gente tem um grupo do WhatsApp, tá na minha bio aqui do Instagram, tá? Para quem não tiver no grupo, eu estou mandando todos os materiais por lá. Mas a hora que terminar a aula, eu vou reenviar todos os arquivos que eu enviei até agora, para que vocês não fiquem sem nenhum material, porque no Instagram não, perdão, no WhatsApp não fica salvo, né, os arquivos, diferente do Telegram. Mas como eu não sei usar o Telegram, eu vou usar o WhatsApp mesmo. Então, ó, basicamente, o que a gente vai precisar? Lápis ou lapiseira, borracha. Então, ó, eu tenho lápis, tenho lapiseira, borracha de canetinha, a borracha aqui. Essa daqui, gente, é a curva francesa. Deixa eu botar aqui na mesa, ver se vocês conseguem enxergar. Essa aqui é a curva francesa. Eu gosto muito dessa régua porque ela é bem versátil. Ela tem curvas menores, curvas maiores. Eu acabo utilizando ela bastante para desde decote, cava do adulto, do infantil, até cava de calcinha da perna, né? Biquíni, essas coisas. Então eu uso bastante essa régua. Essa régua minha, ela tem, sei lá, desde quando eu fui para a faculdade, 2008, talvez. É bem antiga. Então, assim, as réguas, gente, eu sempre recomendo vocês comprarem elas de acrílico. Porque as de MDF, eu acho que elas são muito frágeis, elas acabam, se pega qualquer umidade, elas acabam ficando com as bordas todas meio tortas, elas entortam bem, então eu não gosto muito. Prefiro investir um pouquinho mais e comprar elas de acrílico, porque são réguas assim, se você tiver cuidado, são réguas do resto da vida. Também a curva grandona e a curva menor. Isso aqui, gente, vem no kit junto com o esquadro. Então, se você tiver esse kit aqui, ó, com essas três réguas aqui, você já consegue fazer qualquer coisa, tá? Se você tiver a francesa, melhor ainda. Mas para quem está começando, se quiser comprar só essas três, já dá para fazer muita coisa. Eu gosto também, gente, dessas réguas quadriculadas que falo que é régua de patchwork. Eu gosto dela, mas se não tiver, o esquadro faz o mesmo papel sem problema nenhum, tá? Nós vamos precisar também de fita métrica. Eu gosto de usar essa cola que eu mandei para vocês, que é a cola de isopor e EVA, porque eu acho que ela não deixa o papel tudo mole, tudo enrugado. Carretilha, fita crepe. Eu vou traçar, gente, de canetinha, porque senão não dá para enxergar no vídeo, tá? Então, é muito mais fácil vocês enxergarem se eu estiver traçando de canetinha. Mas eu nunca recomendo vocês traçarem modelagem de canetinha. Então, pelo amor de Deus, gente, usem lápis, tá? Vou deixar a calculadora aqui perto e o livro. Então, todos apostos, eu vou começar. Então, aqui, gente, a gente vai começar traçando as costas. Então, imagine o seguinte, a gente vai traçar o meio das costas e vamos traçar toda a modelagem a partir da linha do meio das costas. Então, toda vez que eu for traçar uma modelagem, eu peço para esquadrar uma linha
por enquanto, sem medida. Então, eu vou começar fazendo a linha em esquadro. Tá? Então, aqui, ó, vai ficar assim. Vou traçar a vertical e a horizontal, sem me preocupar com medida por enquanto. Vocês estão enxergando bem, gente? Qualquer coisa, vocês me falam se tiver difícil de enxergar, tá? Aqui, o encontro entre essas duas retas, que a gente chama de vértice do ângulo reto, gente, é uma quina, tá? Forma 90 graus. O vértice é exatamente a pontinha. Então, aqui, essa quina, eu vou chamar de ponto A. Toda modelagem que vocês forem fazer, seja de calça, seja de saia, seja de blusa, infantil, masculino, seja lá como for, a gente sempre vai começar traçando duas linhas esquadradas, tá? Então, vamos começar. De A a B, eu vou colocar a altura das costas, tá? Que é aquela medida que vem do ombro até a cintura. Do tamanho 40, que é o que eu estou fazendo, é 44,5. Então, eu vou usar a fita métrica para colocar as medidas. Então, gente, sempre lembrem que o zero começa na borda aqui da fita métrica, tá? Então, vocês vão medir, vamos supor, 2 é aonde a bundinha do 2 encosta aqui, ó. 3 é onde a bundinha do 3 encosta. E o 0 é exatamente a margem aqui da fita, tá? Para vocês não errarem. Então, e também fiquem atentos se a fita de vocês, se tiver sem a chapinha, a fita de vocês tem que estar bem certinha as medidas. Se ela tiver, tipo, meio comidinha e tal, recomendo pegar uma fita ou com a chapinha ou que esteja com as medidas certinhas. Eu acredito que o outro lado da minha fita esteja sem a chapinha. Deixa eu ver se tá. Ah, não, os dois lados estão com a chapinha dessa daqui. Mas sempre tem que ficar atento pra... Às vezes ela tá cortada torta e aí fica ruim pra vocês, tá? Então, vamos lá. Ó, então, do A para baixo, eu vou colocar os 44,5. Que é a medida da altura das costas. Então, 44,5 vai dar aqui, ó. Aqui vai ser o meu ponto B. De A a C, eu vou traçar lá em cima. Com o esquadro, traçar uma linha perpendicular. Quando eu falo perpendicular, é uma linha que se cruza, né? Então, se eu tenho uma vertical, a perpendicular vai ser na horizontal. E vice-versa. Se eu tiver feito uma linha horizontal, a perpendicular vai ser sempre na vertical. Então, essa medida que eu vou colocar aqui, de A a C, é a largura das costas nos ombros. Então, eu vou colocar essa medida em esquadro aqui. Então, eu só vou estender a minha linha esquadrada. E vou colocar 19,5, que é essa medida. 19,5 vai dar aqui. Então, aqui vai ser meu ponto C. Aí, eu tenho a altura das costas, que vem lá do ombro até a cintura. Nessa linha, só que aí eu vou marcar de baixo para cima. Eu vou marcar a medida do centro das costas, que é aonde morre o pescocinho aqui, tá? Então, essa medida vai ser 41 centímetros. Então, prestem atenção, vai ser do B aqui embaixo para cima, 41 centímetros. Vocês estão conseguindo acompanhar a gente? Se precisar, eu vou um pouquinho mais devagar. Vocês só vão me posicionando, por favor. Então, aqui é o ponto D. Do D ao E é o pescoço. E tem um pequeno detalhe aqui. Eu vou marcar o pescoço em diagonal.
Então, eu vou fazer isso com a régua, porque fica mais fácil de vocês entenderem, ó. Eu vou colocar o ponto zero da minha régua aqui no D. E aí, eu vou mexendo a minha régua, sem perder o ponto zero aqui, até encontrar a medida do pescoço, ó. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. E nessa diagonal, a medida do pescoço vai ser 8 centímetros. Então, eu vou segurar o zero aqui, vou mexer a minha régua, ou a fita métrica, ou o esquadro que vocês estiverem usando, até encontrar o 8 na linha lá de cima, ó. Então, eu vou marcar assim, 8 centímetros dessa forma. Aqui vai ser o ponto E. Aí, gente, com essas duas medidas do D e do E, eu já posso desenhar a curva do pescoço. Mas vocês têm que ficar sempre atentos. Toda vez que eu tenho uma curva, que ela vai ser espelhada para o outro lado, ou seja, essa aqui é a parte das costas. As costas é uma parte inteira, né? Eu tenho o lado direito e o lado esquerdo das costas. Então, a hora que eu desdobrar esse molde do outro lado, eu preciso que essa curva esteja bem certinha. Para eu garantir que essa curva vai ficar certinha, o que que eu faço? Eu começo, todas as curvas que são espelhadas, eu começo elas em esquadro. Então, eu coloco o esquadro aqui no ponto D, esquadro mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. E aí, eu posso colocar a régua curva, tá? A curva, eu vou usar essa curva do kit aqui, porque eu acredito que seja essa curva que a maioria das pessoas tenham, tá? Então, ó, eu tenho uma parte reta aqui e eu tenho uma parte mais reta na própria régua, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu tenho essa parte que é um pouquinho mais reta aqui. Então, eu vou posicionar ela assim, ó. A parte mais reta para onde está a reta esquadrada e posiciono a minha curvinha assim, ó. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A partir do ponto C, que é aqui em cima, eu vou fazer uma linha auxiliar esquadrada. Ele não dá uma medida, tá? Então, assim, vou fazer uma retinha aí com uns 10 centímetros, mais ou menos. Então, ó, vou posicionar o meu esquadro encostado lá no ponto C, ó, a quina do esquadro no ponto C, e vou fazer uma retinha, mais ou menos uns 10 centímetros. E eu vou achar a medida do ombro. Para achar a medida do ombro, eu vou utilizar a medida da transversal, que é uma medida que vem lá da cintura, em diagonal, até encontrar a pontinha do ombro aqui, tá? Então, como que eu faço isso? Essa transversal, na tabela de medidas, é 45 centímetros. Então, eu posso fazer com a fita, eu posso fazer com a régua. Ó, vou colocar o zero da fita aqui no ponto B, estico ela bem certinho e mexo a fita até encostar nessa linha auxiliar os 45 que eu preciso, ó. Então, eu vou andando com ela assim, ó, tá vendo? Ó, sem mexer lá embaixo. Então, eu vou encostar aqui, ó. 45 deu aqui. Então, eu venho com a minha caneta, o meu lápis, né? E marco esse ponto aqui, que é o F. Então, eu fiz essa linha transversal, eu vou até pontilhar para vocês enxergarem como é que eu medi. Ó. Foi do B. Ó. Ó. Em diagonal. Então, foi do B, eu encontrei o F nessa linha auxiliar. Agora, eu vou ligar o E e o F, já vou ter o desenho do meu ombro. Ó. Então, nós já temos
o decote e o ombro aqui das costas. Agora, eu vou achar o ponto G. O ponto G, ele é um ponto padrão para todos os tamanhos, que é do decote, que é aqui o ponto D, para baixo, 10 centímetros. Então, independente do tamanho que eu estiver traçando, esse ponto DG sempre será 10 centímetros. Então, aqui, ó. Esse aqui é o ponto G. E ele é a altura da cava. Então, a partir desse ponto, eu vou traçar a medida de cava a cava e vou poder desenhar a cava das minhas costas. Então, eu vou colocar o esquadro aqui no ponto G e vou traçar uma linha, por enquanto, sem medida. Do G para o H, eu vou encontrar a medida da largura das costas. Nesse livro, diferente de vários outros, ele já dá na tabela de medidas a medida já calculada. Por quê? Porque a largura das costas, de cava a cava costas, eu teria de um lado a outro. Aqui ele já te dá a medida da metade das costas, tá? Então, eu vou colocar aqui largura das costas, que é 18 centímetros, e vou achar o ponto H. Agora, aqui de baixo, que é o ponto D, eu vou subir, achar a medida da lateral, que seria da cintura até o começo da minha cava. Então, eu vou colocar, essa lateral é 20,9. Então, eu vou colocar 20,9. Ah, pode 21? Ah, gente, 1 milímetro não vai matar, né? Então, pode colocar 21 aqui. Então, aqui é o meu ponto I. Então, do B para cima, 20,9. Eu arredondei para 21. Agora, aqui no ponto I, eu vou colocar a medida da largura das costas, que é 21 centímetros. Então, aqui em cima foi a medida do cava a cava, e aqui embaixo a largura das costas. Então, aqui em cima foi 18, aqui embaixo vai ser 21. E o legal desse livro, que vocês, olhando a tabela de medidas, vocês não precisam fazer cálculo. Vocês vão pegar aqui, por exemplo, de BAI, por exemplo. Eu venho lá na tabela de medidas, ele já vai dar BI, qual que é a medida que vocês vão utilizar. Então, aqui, ó, BI, lateral menos 0,6. Aí ele já vai dar as medidas todas certinhas aqui. Então, não precisa fazer muito cálculo e se preocupar muito. Então, do I, eu vou esquadrar e vou colocar a medida da largura das costas, que é 21 centímetros. Então, vai dar IJ aqui. Com o F, o H e o J, eu já consigo traçar a cava das costas. Então, eu vou pegar essa curva menorzinha aqui, vou posicionar ela de forma que todos os pontos se encaixem, ó. Desse jeitinho aqui. Aí, do J para baixo, eu vou manter essa linha em esquadro. Então, eu vou fazer um retângulo BI, IJ, JK e vou fechar aqui no B. Então, eu venho aqui.
fazer esse retângulo aqui. Então, ficou IJ 21, JK também 21. Então, na verdade, eu fiquei com um quadrado aqui. Só um minuto, gente. Bom, agora vamos continuar aqui. BK vai ser aqui embaixo, na cintura, que vai ser onde vai começar a peça. Então, eu tenho o BK, eu vou achar o BM. BM, na tabela, é 8 centímetros. Então, eu vou marcar aqui do B em direção K, 8 centímetros aqui, que vai ser o M. Aqui é o início da minha pence. Aí, aqui, seria o final da minha cintura, eu vou entrar 2 centímetros, do K para o Q. Essa medida também é padrão, do K para o Q, 2 centímetros aqui, ó. Agora, eu vou ligar o J, que é lá o final da minha cava, ao Q, e vou passar um pouquinho para baixo. Essa medida do JQ, ela vai ser um pouquinho maior, que vai ser a medida da minha lateral completa. Vai dar 21,5. Essa lateral inclinada, ela é 0,6 maior do que a medida do BI ou a medida do JK. Então, do JK e do I ao B, reto, eu tenho 20,9. Essa inclinada, sempre, independente do tamanho, sempre vai ser 6 milímetros maior. Então, vai para 21,5. Então, essa é a medida que eu vou colocar aqui nessa linha inclinada. Então, ela vai passar meio centímetro para baixo da minha antiga linha de cintura aqui, ó. Então, aqui vai ser o ponto L. Agora, eu vou unir o ponto L, que é essa linha que passou meio centímetro para baixo, ao ponto M, que é o início da minha pence. Dessa forma. Agora, eu vou marcar do L para dentro o restante da medida da cintura. Nesse caso aqui vai ser 8,5. E o que sobrar entre o L, eu vou colocar LN, o que sobrar vai ser a pence. E a pence vai ser MN. Então, do L para dentro, eu vou colocar 8,5. Ponto M. Então, o que sobrou aqui é a pence. Eu vou medir quanto deu do meu M ao meu N. Aqui tá dando 2,4, mais ou menos. Eu vou achar metade, que vai ser 1,2. Vai ser a metade da minha pence. Aqui vai ser o ponto O.
Agora, eu vou ver quanto que eu tenho do B até o O. Vou medir aqui, tá dando 9,2. Essa medida que eu tenho aqui do B ao O, que é a metade o meio da minha pence, eu vou colocar lá em cima, na minha linha de cava, para poder traçar a minha pence aqui. Então, eu tenho 9,2. Aqui vai ser o ponto P. E aí, com esse ponto aqui, eu posso traçar a minha pence das costas. Basicamente, gente, a estrutura da base das costas está feita. O que fica faltando a gente fazer? Dobrar a pence aqui, fazer a marcação com a carretilha para ver aquela orelhinha que ele sempre dá na pence. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu vou precisar recortar o papel, mas depois eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu já vou mostrar agora. Vou só pegar a minha base das costas aqui e passar uma caneta mais forte para vocês enxergarem. Para vocês fazerem a prova dessa base, o que vocês vão ter que fazer? Colocar a margem de costura de 1 centímetro na lateral e 1 centímetro lá no ombro. Não precisa colocar na cava nem no decote. Por quê? Porque a gente não vai costurar nenhum revel, nada. Então, se você aumentar um aqui e um no decote, pode ser que ela fique muito justa, tanto na cava quanto no decote. Então, só aumenta ombro, lateral e no centro das costas. No centro das costas, nesse livro recomenda deixar 2,5. Então, eu deixei 1 centímetro no ombro, 2,5 no centro das costas e 1 centímetro na lateral. Dessa forma, sim, você já consegue unir com a frente, tanto o ombro quanto a lateral, deixar essa sobra aqui de tecido para você alfinetar no corpo e provar para ver se deu tudo certo. Isso, gente, independente do tamanho que vocês estiverem fazendo para provar, tá bom? Então, aqui, ó, que eu falei do peito da pence sempre eu vou dobrar a primeira perninha da pence, que está mais próxima da lateral, sobre a primeira perninha. Então, eu vinco, ó, vinquei a primeira perninha da pence, que está próxima da lateral, e vou jogar por cima da perninha que está mais próxima do centro. Ó. E vai ficar assim. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha curva, aquela curva maior, e vou acertar aqui embaixo, ó. Não sei se estão conseguindo ver, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Ó. Eu vou acertar essa linha aqui, porque pode ser que na hora que você dobre, ela dê um degrauzinho, né? Eu subi um pouquinho, ó. Obrigada por avisar. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar a curva, a parte mais gordinha dessa curva maior para a lateral e vou acertar se ficou algum degrau, alguma diferença aqui com a pence dobrada. Fiz isso, posso recortar e a pence vai dar uma orelhinha, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó. Deu uma pequena orelhinha aqui, que é na hora que você dobra a pence, para ela bater certinho no avesso, ó. Então, feito isso, você já mantém a sua cintura certinha e a pence batendo para a lateral. E isso aqui já é a base das costas. Agora eu vou virar o papel para a gente fazer a base da frente. Virar um pouquinho.
Gente, como essa foi a primeira aula, nem todo mundo está com material, essa primeira aula eu vou deixar 2 semanas disponível para vocês, tá? Para vocês testarem, fazerem bem bonitinho. E aí, depois eu vou colocar ela privada do nosso grupo de alunos que vão ter assinatura mensal, todas as aulas que eu for fazendo, tá? Mas depois eu explico certinho no grupo como é que vai funcionar. E para vocês que estão aqui desde o começo, vai ter um precinho especial. Então, temos mais papel aqui. Agora, à frente, eu vou traçar começando do lado direito do papel. As costas eu comecei do lado esquerdo, agora eu vou começar do lado contrário, tá? Então, vai ser o meio da frente, vai ser desse lado aqui, ó. E eu vou começar da mesma forma que eu comecei as costas, com 2 linhas quadradas. Desse jeito aqui, ó. Deu uma cortadinha ali. Ó. Essa quininha aqui vai ser o ponto A. Aqui. Então, o mesmo passo a passo que eu fiz nas costas, eu vou fazer na frente. Eu vou começar colocando a altura da frente, que é a medida do ombro até a cintura só pela frente. Então, do tamanho 40, essa medida é 45 centímetros. Então, eu venho colocar com a fita do A para baixo, 45 centímetros aqui. Aqui vai ser o ponto B. A C vai ser também em esquadro, que é a largura na frente, na altura dos ombros. Então, aqui, AC, 19 centímetros. Gente, uma dica que eu sempre dou para todo mundo que vai fazer essa base é, na maioria das vezes, você vai tirar suas medidas, você não vai ter alguém para te ajudar, né? Ou alguém com conhecimento para tirar as medidas no lugar certo. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Meçam busto e cintura, encontrem o tamanho que você está mais dentro e pega todas as medidas auxiliares referentes a esse tamanho. Porque aí você vai poder fazer essa base, provar essa base, aí vocês podem cortar num tecido plano qualquer, pode ser uma viscose, pode ser uma tricoline, desde que seja sem elastano, tá? Um algodão cru, um murim, até mesmo TNT. Cortem essa base, coloquem as margens de costura no ombro, na lateral e no centro das costas, e aí vocês vão ver aonde estão os defeitos. Por quê, gente? Não existe uma base universal que dê certo para todos os corpos. Então, toda base feita de forma industrial, que é esse caso, né? Que inclusive o nome do livro é Modelagem Industrial Brasileira. Então, esse é o método industrial. Nesse caso, não existe um método de modelagem que vai ficar bom para todos os corpos. Toda vez que você fizer uma base para um cliente diferente, muito provavelmente vai dar algum tipo de ajuste. E é por isso que a gente faz a prova da base. Por quê? A gente vai fazer a correção na base primeiro, para depois começar a interpretar modelo. Porque se a gente pega essa base do jeito que está aqui e faz uma modelagem de uma roupa qualquer, seja uma blusa, seja um vestido, a chance de você ter um defeito na base, que você vai transferir esse defeito para o modelo, é muito grande. Então, toda vez que eu faço uma base, eu provo. Eu falo que o corpo perfeito é só o da Brigitte mesmo. Para quem não sabe, a Brigitte é o meu manequim aqui da Draft. E mesmo na manequim, nas costas deu uma pencezinha de defeito na cava. Então, assim, até para a Brigitte dá um pequeno ajuste. Então, vocês têm que sempre olhar essa base num corpo real, numa pessoa que se mexe, numa pessoa que respira, que não é o caso da Brigitte, e fazer essas correções. E toda correção que você for fazer na base, vocês vão alfinetar, marcar com lápis, com caneta, nessa base, e vão transferir a correção aqui para o papel.
Porque aí vocês têm uma base com papel bem bonitinho, que todos os modelos que vocês forem fazer vão partir daí. Beleza? Então, vou continuar aqui, gente. Ó. Então, de A a C, eu vou colocar a largura da frente na altura dos ombros. De B, que está aqui embaixo, para cima, eu vou colocar a altura do centro da frente, que é até o pescoço. Então, do tamanho 40 é 38 centímetros. Eu vou vir aqui. 38 centímetros vai dar aqui, ó. Aí, da mesma forma que eu fiz nas costas, eu vou fazer uma linha auxiliar partindo aqui do ponto C, em esquadro, mais ou menos uns 10 centímetros, que ela vai servir de apoio para a minha transversal. Do B em direção a essa linha aqui, eu vou achar o F, que é a transversal da frente, que é 45 centímetros. Então, eu vou pegar a minha fita ou a minha régua, vou segurar aqui e vou encontrar lá. Então, aqui embaixo eu segurei o 45, bem em cima do ponto B, e lá eu vou colocar o 0, aonde ele bater aqui na linha auxiliar. E aqui vai ser meu ponto F. Aí, nesse livro, ele tem uma coisinha que eu discordo um pouco. Ele pede para a gente usar a medida de ombro que está dando na tabela de medidas. Porém, contudo, entretanto, se eu meço no meu molde, eu posso fazer esse molde 200 vezes se eu quiser. A hora que eu medir aqui, essa medida vai dar diferente da tabela de medidas. Então, o que eu faço? Ó? Na tabela de medidas, dá que o ombro é 12,7. Só que se eu medir aqui, ó, tá dando 12,9, quase 13 centímetros. E eu posso pegar qualquer base que eu fizer, sempre vai dar uns 2 milímetros de diferença. Então, ao invés de eu me guiar pela medida de ombro que está na tabela, eu vou me guiar pela medida das costas que eu já tenho pronta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a base das costas, vão medir o ombro. Ó, aqui meu deu 12,9. E aí, eu vou colocar do F em direção a essa linha aqui em diagonal, esses mesmos 12,9. Porque aí não tem erro. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Seguro o 0 no ponto F e vou mexendo a minha fita até encontrar na linha aqui do AC o 12,9. E aqui vai ser meu ponto E. E aí eu posso ligar os 2 pontos que vão ser o meu ombro da frente. Isso, gente, é uma adaptação que eu fiz para garantir que vai dar certo. Porque, assim, todo método de modelagem vai ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali que você pode ajustar ou entender que seria melhor de outra forma. E isso é a experiência de testar vários métodos que vai te dar. Então, isso daí eu percebi, refazendo essa base muitas e muitas vezes, que seria mais fácil fazer dessa forma, tá bom? Agora, eu tenho aqui, do ponto E ao ponto D, eu vou traçar o decote da frente. Lembrando sempre que a curva, quando ela vai ser espelhada para o outro lado, eu vou fazer uma linhazinha em esquadro com mais ou menos 1 centímetro aqui. E aí eu vou pegar a minha curva. Que eu tinha derrubado no chão. E vou colocar ela em pé dessa forma aqui, ó. E vou traçar o decote. E a maioria das pessoas, elas têm muita dúvida de que forma que elas posicionam a régua. A dica que eu dou, sempre fiquem de olho no desenho
do livro que vocês estão seguindo para tentar fazer o mais próximo possível. Mas se vocês fizerem, por exemplo, essa curva um pouco mais fechada, por exemplo, dessa forma aqui, vou falar, tá errado? Depende do corpo, porque pode ser que essa pessoa tenha um pescoço um pouquinho mais fino, e isso aqui não iria atrapalhar propriamente dito. Então, a forma com que você desenha essas curvas, um pouco mais cavada, um pouquinho menos cavada, vai interferir na vestibilidade. Às vezes, na hora que você provar, você vai ver que se você tivesse cavado um pouquinho mais, ele iria vestir melhor. E aí, com a prática, vocês vão descobrindo o que funciona melhor ou não, tá? Então, eu sempre gosto de fazer esse decote bem redondinho, porque aqui vai caber um pescoço legal. Se eu fizesse ela menos cavada, dessa forma aqui, pode ser que ele fique enforcando um pouco, porque aqui tá dando quase 1 centímetro de diferença entre a que eu desenhei e a forma que eu posicionei a curva. Mas se vocês fizerem a curva mais fechada, na hora da prova vocês vão saber se deu certo ou não, beleza? Então, agora nós temos, a gente vai marcar do ponto D para baixo, eu vou marcar 1/3 do centro da frente. Se eu estivesse fazendo com outro método, provavelmente eu iria ter que medir e fazer a conta dividido por 3. Mas, como esse livro é legal, ele já me dá essa medida pronta. Então, do D para baixo, eu vou colocar 12,7. Então, aqui, ó, 12, 12,5, 5, 6, 7. 2 pauzinhos para baixo do 12,5. Então, vai dar aqui o meu ponto I. Agora, e eu vou esquadrar esse ponto para colocar a largura da minha frente. Então, eu vou esquadrar sem medida por enquanto. Do I para fora, vou achar o J, eu vou colocar a largura da frente. Do tamanho 40 é 23 centímetros. Então, eu venho aqui e J. Agora, a partir lá do ponto D, eu vou achar a altura do busto. Isso aqui, eu vou colocar o esquadro com a quininha dele lá no ponto e vou fazer uma linha, fazer até a lápis para não atrapalhar, ó. Fiz uma linha auxiliar aqui de lado. Nessa linha do E para baixo, eu vou achar a altura do busto, que é lá do ombro até a altura do mamilo. Então, eu venho aqui, do tamanho 40, é 25 centímetros. Então, aqui do E para baixo, eu marco 25. Aqui vai ser o ponto P. Só que eu vou colocar o meu esquadro na linha de centro da frente, encostando no ponto P aqui, e vou fazer uma linha sem medida por enquanto. Aqui, onde essa linha encostar na linha de centro da frente, vai ser o ponto K. Do K ao P, eu vou colocar a distância de seio a seio. Na verdade, é metade da distância do seio a seio. Então, aqui, a separação do busto, que ele chama nessa metodologia, é 10 centímetros. Então, eu vou do zero, aqui, que é o K, para do lado esquerdo, eu vou colocar os 10 centímetros, ó. Então, o meu ponto P vai ser aqui e não aqui. Porque aqui eu achei a altura e aqui eu achei a largura. Esse ponto aqui, ó, que vai ser o meu P, não mais aqui, ó. Então, aqui é a altura certinha do meu seio e aqui é a distância do seio até o meio da frente.
Agora, eu vou usar essa distância aqui do KP e vou estender do meu lado esquerdo e eu vou achar a largura da frente, que vai ser KPQ, Q de queijo. Largura da frente no busto, que é 23,5. Então, eu venho aqui, 23,5. Vai dar aqui, ó. Então, aqui é o Q. E aí, eu vou ligar aqui o meu ponto J, que é cava, com o ponto Q, que é a linha de busto, e vou estender essa linha para baixo, por enquanto, sem me preocupar com medidas. Essa linha aqui vai ser a linha da minha lateral. A lateral vai ser 21,5, que é a mesma medida que eu tenho nas costas, porque afinal de contas, ó, essa linha aqui, ó, elas vão ser costuradas juntas, então elas têm que ter a mesma medida. Então, do J passando pelo Q, encontrando o L, vai ser 21,5, que é a minha medida de lateral. Vai dar aqui, ó. JQL. Agora, aqui a partir do meu ponto B, eu vou esquadrar, por enquanto, sem medida. Mais ou menos uns 10 centímetros aí. Do ponto B, eu vou encontrar o M, que vai ser 8,8. Então, eu venho aqui. Nesse caso, gente, eu prefiro que vocês coloquem esse 8,8. Por quê? Porque a soma desse pedaço com o restante que eu vou ter de lateral aqui vai dar a minha cintura certinha. Então, se eu arredondar, depois, na hora que eu terminar ele aqui, pode ser que dê uma diferença de alguns milímetros e aí eu ganhe medidas na minha cintura. Então, aqui vai ser 8,8. É 2 pauzinhos da régua antes de chegar no nó. Então, aqui é o meu M. Aí eu vou unir o L, que é o final da minha lateral, no M. Aqui ele fala com uma linha pontilhada. Então, eu vou até usar um lápis para fazer essa linha, para não me atrapalhar. E aí, eu vou encontrar do L para dentro o restante da minha medida de cintura, que vai ser 8,7. Eu vou colocar 8,7 aqui. E aqui vai ser o N. Aí, da mesma forma que eu fiz nas costas, a metade entre o M e o N vai ser o O, que é o meio da minha pence. Então, eu vou medir quanto que eu tenho aqui. Aqui tá dando 7,2. Gente, as minhas medidas em milímetros pode ser que dê uma diferencinha para mais ou para menos. Por quê? Porque eu estou usando uma caneta grossa. Então, às vezes, eu ganho um pouco de medida, às vezes eu perco um pouco de medida por causa da espessura da minha caneta, tá? Mas vocês tentem fazer o mais certinho possível com as medidas que derem de vocês aí. Então, o meu vai dar 7,2 aqui, mais ou menos. Então, eu vou fazer 7,2 dividido por 2. 3,6. Então, 3,6 vai dar aqui, que é o meu ponto O. O O é a metade da minha pele. Agora, eu vou unir o N de navio ao P e o P ao M de macaco. Desenhei a minha pence. Agora, eu vou dobrar essa pence aqui. Mas eu vou fazer depois no outro para vocês enxergarem, para não ter que recortar. Ignora aqui a pence. Por enquanto, vou lá na linha de capa. Do meu ponto D, que é o decote, para baixo, eu vou colocar 7,5. Isso também é padrão. Da mesma forma que eu fiz nas costas, que a altura de entrecavas era 10, aqui na frente é 7,5. Então, eu venho aqui, marco 7,5. Aqui é meu ponto G. Do ponto G, eu vou esquadrar.
vou achar a medida de cava a cava da frente, que é 17,5. 17,5 vai dar aqui. Aqui vai ser meu ponto H. Com o F, o H e o J, eu posso traçar a minha cava da frente. Vou pegar a curva, vou posicionar ela. O importante é que ela fique quase retinha aqui no final e quase que formando 90 graus aqui no F, ó. Então, ela vai vir assim, ó. Vai ficar bem cavadinha, bem bonitinha. Isso aqui, gente, é uma base bem próxima ao corpo, tá? Depois eu vou mostrar na Brigitte para vocês que essa cava ela é bem fechada, o decote é bem fechado, é bem justo, bem próximo ao corpo. Então, qualquer alteração que a gente for fazer depois, já vai ser interpretação de modelos, tá? A base, quanto mais certinha ela ficar, tanto na cava quanto no decote, melhor. Por quê? Porque aí você sabe a altura que ela já está antes de começar a fazer o modelo. Então, por exemplo, se eu já faço essa modelagem aqui da base com o decote deslocado, quando eu for fazer um modelo, uma interpretação, eu não vou saber, não vou lembrar, às vezes, em que lugar que vai estar. E aí, pode ser que eu desça demais, aí vai ficar um decotão gigante num modelo que não era para estar assim. Então, eu sempre recomendo. As bases, elas têm que ficar como uma segunda pele, justinhas ao corpo, né? Lógico, de uma forma confortável, sem apertar demais. E decotes e cavas bem fechadinhos, bem certinhos, próximos ao corpo. Aí depois a gente vai fazendo um modelo e vai alterando essas medidas. Aqui está pronta a minha base da frente. Aí o que vai ficar faltando? Eu vou dobrar a perninha que vem do N ao P. Deixa eu riscar com caneta para vocês enxergarem. Essa primeira aqui é o PM e a outra é o PN. Eu vou pegar a perninha que está mais próxima da lateral, vou vincar e vou jogar aqui por cima dessa forma aqui, ó. E aí, com essa perninha dobrada, eu vou arrumar o degrau que vai ficar aqui na cintura, porque vai ficar. A perninha do N vai ficar um pouquinho menor. Então, vocês sempre façam esse acerto pela perninha que está maior, que é a do M. Então, vocês vão aumentar aqui no ponto N, tá? E vão retraçar com essa curva dessa forma aqui, ó. Tá? Então, o comecinho aqui da cintura vai ficar reto, do M em direção ao L, que é aqui a lateral, ó, ele vai fazer uma leve curvinha. A hora que eu desdobrar, a minha pence vai fazer uma orelhinha, ó. Estão conseguindo enxergar? Que a minha linha original é essa que estava lápis, ó. E agora eu tenho a orelhinha na pence. E é isso. Da mesma forma que eu fiz nas costas, aqui na lateral eu aumento 1 centímetro de margem de costura, aqui no ombro 1 centímetro, e aqui o centro da frente vai ser a dobra do meu tecido, ó. E feito isso aqui, eu já posso pegar um tecido e cortar. Como que a gente corta isso? Eu vou explicar para vocês, tá? Vou pegar aqui de algodão que eu tenho. Então, lembrando sempre, gente, que ó, o tecido, ele tem a ourela aqui, ó. Então, o fio dessa minha base é paralelo ao centro da frente. Então, aqui, ou do centro das costas, né? É paralelo ao centro. Então, eu venho aqui, ó. Então, eu tenho esse tanto aqui de tecido. Eu vou dobrar ele ao meio, ourela com ourela, ó. Vou erguer um pouquinho.
Então, aqui, ó, eu tenho um tecido dobrado. Esse tecido, ele tá mais estreito porque eu já cortei a minha base nele, tá? É só para exemplificar. Então, aqui, onde está escrito dobra, eu vou posicionar na dobra do meu tecido. E as costas não precisa ser na dobra. Então, eu posso virar. Aqui não vai caber, né, gente? Milagre também. Eu precisaria de um pouco mais de tecido. Mas se eu fosse cortar, seria mais ou menos assim, ó. Eu iria fazer esse corte. Eu ia precisar de um tecido um pouco maior. Mas nós já temos a basezinha costurada aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, tá está nossa amiga Brigitte com a base dela. Então, aqui, ó. Então, aqui atrás eu não alfinetei, porque eu tirei dela e depois eu recoloquei. Mas, ó, aqui eu tenho margem de 2,5, né? Que eu passei até a carretilha para deixar marcado certinho, para poder alfinetar bem certinho. E aqui eu tenho essa margem que eu vou alfinetar. Aí vocês vão ver que, ó, decote, cava, tudo vai ficar bem justinho, ó. Ó, aqui em cima como é que vai ficar bem próximo ao pescoço. Vou alfinetar tudo. Essa prova, gente, é de extrema importância que vocês façam antes de partir para a interpretação de modelos. Porque, por exemplo, aqui na Brigitte, ó, eu tive uma pequena sobrinha na cava das costas. Então, isso aqui vai dar uma pencezinha de defeito de coisa de 1 centímetro aqui. Mas é 1 centímetro, se eu fosse fazer uma blusa sem manga, eu precisaria fazer essa correção aqui. Porque senão essa cava fica feia, fica sobrando, não fica legal. Então, aqui eu alfinetei mais ou menos só para vocês enxergarem, tá? Eu queria colocar mais alfinetes aqui. Então, ela vai ficar bem certinha no corpo. Ó. A cava, vou tirar um braço dela. Ela de lado para vocês entenderem. Tá vendo a cava? Ó? Ela é bem alta, bem fechada. Então, isso aqui não tem folga quase nenhuma pro braço. O braço vai ficar certinho aqui, isso aqui vai ficar rente à axila. No decote, também. Bem próximo ao pescoço aqui em cima e nas costas também. E essa base, ela vem até a linha de cintura. Na próxima aula, eu vou explicar como fazer essa base vindo até o quadril. Para isso, a gente vai fazer uma transferência de pence. E aí, a gente já vai trabalhar vários tipos de transferência de pence, tanto para recorte, quanto para outras posições de pence. E por hoje é isso, gente. Vocês gostaram? Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, vocês já podem mandar ou no grupo ou aqui no chat. Mas eu acredito que vocês vão ter mais dúvidas a partir do momento em que vocês fazerem essa modelagem. Então, a partir do momento que vocês traçarem isso, testarem, fizerem a prova, tudo certinho, vai começar a surgir dúvida do passo a passo. Aí, conforme vocês forem tendo dúvida, vocês vão mandando no grupo, que eu vou respondendo para vocês, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. E vocês sempre fiquem de olho no grupo, para ver a dúvida dos colegas e ver se vocês vão ter a mesma dúvida depois, que aí vocês já buscam no grupo a resposta. Beleza, gente? Aí, gente, eu fico feliz que vocês tenham gostado. A gente vai fazer muita coisa legal e eu vou trazer na próxima aula já as interpretações de... Interpretação não, as transferências de pence, para vocês verem que é super legal. Tem umas transferências muito loucas nesse livro e eu vou mostrar para vocês depois. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima aula.